Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos reverenciar o teu nome, te glorificar, te agradecer pela bênção que nós recebemos nesse instante. Estarmos diante da tua palavra, ao redor da tua mesa, e tu, como Pai, o patriarca eterno, vais nesse instante partir o pão e distribuir com os teus filhos. Nós pedimos, Senhor Deus, que tu venhas falar profundo ao nosso coração, de acordo com a necessidade de cada um. Tu sabes que nós nos deleitamos com a tua palavra, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mais desejáveis são do que o ouro refinado. E por isso nós te bendizemos por esta bênção, Senhor Deus, de estarmos nos deleitando com a tua palavra. Nós pedimos esta bênção humildemente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. O texto que nós lemos, os irmãos perceberam que fala a respeito de um personagem bíblico muito querido, muito conhecido nosso, que foi Abrão, com o detalhe de que o nome dele, na altura, na época, não era Abraão ainda, era Abrão. E nós vemos aqui que Abrão, ele recebe uma chamada do Senhor. O Senhor o chama para uma obra profunda, extraordinária. Os personagens bíblicos, eles sempre nos ensinam muitas coisas. Não só os bons personagens, mas os maus também. Aqueles cujo testemunho não agradou a Deus, nós aprendemos também com eles. Nós aprendemos muito com Saul. Foi ungido do Senhor, ganhou muitas batalhas e, sobretudo, ele tinha o óleo, o azeite do Senhor sobre a sua, tinha a unção do Senhor. Mas depois ele se desviou do caminho de Deus e foi uma somatória de erros. E esses erros culminaram com a sua queda, com a sua derrota. Tristemente, Davi lamentou muito quando Saul caiu, quando morreu. Davi chorou, embora Saul tivesse sido seu inimigo ferrenho, inimigo de morte, por inveja espiritual. Mas Davi era um homem que tinha a obra de Davi. E por isso ele chorou, lamentou, disse assim: como caem os valentes, como perecem as armas de guerra. Nós aprendemos lições com Saul, aprendemos com Samuel, com Elias, até mesmo com o rei Acabe. Com esses maus personagens da Bíblia, nós aprendemos a como não nos comportar diante da presença de Deus, como não realizar a obra. E observando detalhadamente os erros desses personagens, nós aprendemos a não cair nos mesmos erros, de modo que nós aprendemos com os bons e com os maus. Hoje, nesta noite, o Senhor quer nos falar a respeito de um personagem notável, que foi Abrão. Depois teve o nome dele mudado para Abraão. Há alguns personagens bíblicos cuja história é bem esmiuçada na palavra. Os irmãos se lembram da história de José, por exemplo, que o Senhor pega no capítulo 37 de Gênesis, vai até os 50, falando sobre a história de José. O Senhor gasta ali mais ou menos 14 capítulos da Bíblia falando a respeito da história de um homem, de uma importância vital para o entendimento do plano da redenção do Senhor. Nós aprendemos muito com José, aprendemos também com Potifar, aprendemos com os irmãos de José, que o traíram, que o venderam por 20 moedas de prata. De modo que
essas nuances, essas variações de comportamento em personagens marcantes na história da Bíblia, não só do Velho Testamento, mas também do Novo, nós temos muito que aprender. A escola do Senhor, ela não gradua ninguém. Não gradua obreiro, diácono, ungido, nem pastor. Nós somos eternos aprendizes. Até o dia que nós dermos o último suspiro, até a última sístole ventricular, nós estaremos aprendendo com o Senhor. Há muitos matriculados. Alguns saem porque acham a escola muito dura, muito difícil. E evangelho não é uma coisa que a religião tem feito, uma coisa prazerosa, um local de encontro de amigos, encontros sociais, para jogos, para desfiles, bingo, churrasco, esse tipo de coisa. O evangelho, infelizmente, tem se tornado uma coisa assim. Mas o Senhor, há mais de 3 décadas, Ele tem nos ensinado o evangelho diferente. O evangelho que é vivido passo a passo, nas agruras da vida, nas oposições, nas perseguições, e ao final de cada dia nós podemos parar e glorificar ao Senhor como uma pedra, dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele tem nos ajudado a viver o evangelho como deve ser vivido. Nós temos muitas falhas, muitas limitações, mas a obra do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor que é pregada aqui é para restaurar a nossa alma, dar forças no combate. Eu sei que há irmãos aqui que estão passando muitas lutas, eu sei disso. Parece que ninguém dá jeito, né? Chegou num beco sem saída. Não fique surpreso quando você vir lá no final do beco aquele que é a porta para todo problema. Quantas soluções você já pensou para o seu problema? 1000? O Senhor vai jogar as 1000 fora, porque Ele tem 1001. É a 1001ª que Ele vai usar, que é dele. Quando terminam nossas forças, aí começa o poder de Deus nas nossas vidas. Nós vamos aprender um pouquinho aqui com Abraão, que na época se chamava ainda Abrão. É interessante que quando eu li esse versículo pela primeira vez, no momento de oração, eu li assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo. E eu questionei ao Senhor e perguntei: Senhor, depois de quais coisas? Por que o Senhor começou esse versículo dizendo isso? Depois dessas coisas. Aí o Espírito Santo me moveu a olhar os capítulos anteriores, onde é que se começa a falar sobre Abraão. A primeira menção de Abraão é no capítulo 11. E nos traz ali uma informação importante. Abraão era filho de Tera, um homem chamado Tera. E esse homem era servo de Deus, da geração de Sete, geração dos adoradores de Deus. Então Abraão era filho de crente. Abraão era filho de crente. O pai dele, a mãe dele, eram pessoas fiéis ao Senhor. A Bíblia registra aqui que eles eram servos de Deus. Há pessoas que pensam que o crente só é chamado uma vez. Está enganado. Existe o primeiro chamado, que determina a nossa eleição, a nossa salvação na presença de Deus. E a salvação, ela é operada na nossa vida dinamicamente. Os seminários ensinam, nossos seminários ensinam. Tem uma aula a respeito de salvação, que mostra que a salvação é um processo dinâmico. O Senhor nos salva todos os dias, todo instante, porque a palavra salvação, o significado dela em grego é um leque. Fala de felicidade, livramento, saúde, alegria, salvação. É a palavra soteria,
derivada de soter, que quer dizer Salvador. De modo que a salvação é uma coisa que opera dinamicamente na nossa vida. Aqui, o texto sagrado fala que depois de algumas coisas, depois de certas coisas, de alguns acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo. A primeira menção, portanto, de Abrão é no capítulo 11, que fala a respeito da família dele. De onde Abrão nasceu? Ele nasceu na família de Tera, família de crentes. Ora, se ele já era crente em Deus, se ele já era um servo do Senhor, por que o Senhor está fazendo outro chamado a ele? Porque no capítulo 12 é o capítulo do chamado dele. Deus estava chamando um crente, mas estava chamando um crente por uma obra profunda que ele não tinha experimentado ainda. E isso está acontecendo em todas as partes do nosso país e do estrangeiro. Deus chamando crentes para uma obra mais profunda que eles não conhecem ainda. É por isso que nós vemos constantemente pessoas saírem de religião onde não estão satisfeitos, e com razão, porque eles não têm visto o Evangelho sendo pregado da maneira que deve ser, ou sendo vivido com um testemunho pelo menos razoável, e as pessoas abandonam suas igrejas. Eles mesmos as carimbam de religião, porque não estão vivendo de acordo com o que a palavra de Deus vivo preconiza para nossas vidas. Há muitos crentes que estão recebendo chamadas, sim, para esta obra. Há muitos aqui que foram chamados de religião. Outros vieram direto do mundo, das drogas. E Deus os recuperou e colocou no corpo vivo, que é a igreja do Senhor. Então não é de se espantar que Deus esteja fazendo um chamado a um crente. Abraão devia ser um crente dos bons, um tradicional dos bons. Mas Deus não queria só aquilo para ele. Deus queria uma obra profunda. Deus queria transformar a Abraão pelas raízes, a começar pelo seu nome. Deus ia realizar um grande milagre na vida dele. Ele seria a semente de uma grandíssima nação, através da qual o nome do Deus de Israel seria glorificado. Deus tinha um grande plano na vida de Abraão, mas não poderia realizar esse plano lá onde ele estava, na terra de Ur dos caldeus. Não podia realizar essa obra com ele ligado, amalgamado, mancomunado com os seus parentes. Não podia. Como aconteceu conosco, nós estávamos na religião há 35 anos passados, e nós ouvimos os rumores desta obra, os rumores do mover do Espírito Santo, ateando fogo em diversos arraiais no nosso país e no estrangeiro. Avivamento na China, País de Gales, Inglaterra, Estados Unidos, Escócia, África. Os rumores aqui no Brasil de avivamentos, de bênção extraordinária. Nós ouvimos esses rumores. Sabe o que nós queríamos fazer? Pegar essa bênção que Deus estava derramando e levar para a nossa igreja, para a nossa religião. Talvez Abraão tenha até argumentado com o Senhor: Senhor, o Senhor quer realizar uma grande obra na minha vida? Quero sim, Abraão. Então o Senhor realiza aqui mesmo, em Ur dos Caldeus. Eu já estou todo arrumadinho aqui, tem minha fazenda, rebanho de camelo, de gado, de jumentos, de ovelhas, e meus parentes estão todos aqui também. Realiza a obra aqui, Senhor, fica mais prático. Sejamos práticos, Senhor. No início dessa obra nós tivemos o mesmo argumento com Deus.
Senhor, aviva a nossa religião. Faz uma religião melhor, Senhor. Mas a palavra de Deus foi inflexível para com Abraão. Disse assim: Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Porque você não sabe nem que terra é essa. Seus pés nunca palmilharam pelas estradas dessa terra. Essa terra é um mistério. Eu te mostrarei, se você obedecer a minha voz. Ah, Senhor, realiza a obra aqui mesmo. Está tudo arrumado aqui, Senhor. Vou deixar titi, meu cunhado, meu irmão, vovó, meu sobrinho, meus netos. Naquela época ele não tinha nem filho. Como é que eu vou largar tudo isso, Senhor? Mas a palavra de Deus era inflexível. Foi inflexível com ele, com Abraão, e foi conosco também. Ou vocês largam essa terra, essa religião de vocês e seus parentes, ou não tem obra para realizar na sua vida. O Senhor falou assim também conosco. Porque no início da obra, o Senhor vai nos dar a oportunidade, algum dia, de trazer para os irmãos aqui o histórico da obra. Se passaram para os nossos irmãos no início. Muita gente aqui desconhece. Alguns aqui que são daquele tempo. Vocês sabem o que eu estou falando. Não tinha acordo com o Senhor. Ou sai da religião e larga parente de lado, ou então não tem obra para realizar. Mas para onde é que eu vou, Senhor? Eu largo tudo isso, largo terra, largo parente, largo todo mundo. Mas para onde é que eu vou? Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai depender da minha vontade e da minha revelação. Sabe o que é isso, Abraão? Isso é andar por fé. Os irmãos sabem o que é fé? Fé, em grego, é a palavra pistes. O contrário de pistes é apoitel. Apoitel quer dizer desobediência. De onde se conclui que fé é obediência. Obediência a quem? A palavra de Deus. O mundo distorce a palavra fé. Acho que orar com fé é orar fazendo careta. Quanto mais careta, mais fé. Torcendo a mão, apertando aquele negócio. Você fala fé com o último ar do pulmão, aquela fé. Fé não é nada disso, fé é obediência. Se o Senhor determinar que amanhã a igreja de Praia 4 esteja aqui 3h30 da madrugada, quem vier está cheio de fé, porque está cheio de obediência à palavra do Senhor. Simples. Então, por isso que Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Porque ele obedeceu ao Senhor. Eu imagino a luta que deve ter sido de chegar em casa, depois do Senhor ter falado com ele em visão. Falou assim: Sara, querida, o Senhor deu uma revelação. Isso é mesmo? Qual foi a revelação, Abraão? O Senhor disse para nós deixarmos nossa terra e nossa parentela. Foi aquele choque, né? Ainda mais dar uma notícia dessa para a esposa. É dureza. Os maridos aqui sabem. Abraão, eu vou ter que deixar fulano, deixar ciclano, titio, mamãe. Até que a mãe de Sara podia ficar lá, né? A sogra, podia deixar. Aí depois que as coisas se acalmaram, ela pegou: Sara, tá bom, então nós vamos sair daqui e deixar todo mundo. E nós vamos para onde? Eu também não sei. O Senhor não mostrou, diz que Ele vai mostrar ainda. E ele veio para uma obra que ele não conhecia. Ele começou uma caminhada para uma terra que ele não sabia o que era. Nós viemos assim também. Nós mergulhamos de cabeça, confiados na promessa do Senhor. E hoje nós estamos aqui na terra
terra que manda leite e mel, o maná que cai dia e noite nos nossos arraiais. É bênção de visão, revelação, dom de ciência, arrebatamento, sobe Manaim, desce Manaim, batismo, ceia, vigília, reúne, entrou em dificuldade, pastor, ora por mim, posição de mãos, estou liberto, glória a Deus, novamente Manaim, subiu, meu nome foi cancelado, tenta no outro, ora e clama, e subiu e desceu. Quantas subidas de Manaim aqui, hein? Quantas bênçãos de libertação naquele arraial santo. Maravilha, maravilha de Deus. Nós viemos para a terra, nós entramos na terra, alguns valentes já partiram, estiveram conosco no início ali, partiram, mas eles viram a mão de Deus sobre nós, e essa mão continua estendida sobre as nossas vidas. Capítulo 11 de Gênesis menciona a família de Abraão, que ele era crente. Capítulo 12, para espanto de muitos, Deus chama um crente outra vez, chama mesmo, e continua chamando. Está lá na religião, está insatisfeito, não está sendo alimentado, não recebe a palavra de Deus, Deus não fala lá. Deus faz o chamado. Pode ser que até hoje, aqui agora à noite, alguém está sendo chamado pelo Senhor. A palavra dele está sendo anunciada, o Espírito Santo está falando no seu coração. Simples. Não estamos falando mal de religião, a maioria que veio de lá. Nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, que Deus exigiu que Abrão saísse de Ur dos Caldeus e abandonasse os familiares dele. Não é deixar de gostar, não. Nós não podemos misturar família com obra, nem religião, nesta nasci, nesta me criei, nesta morrerei, essa história de religioso. Não podemos misturar essas coisas. Abraão sai da terra de Ur, capítulo 12. No capítulo 13, conta que ele saiu por revelação. Mas teve um sobrinho dele que ficou animado. Tem muita gente que fica animado com a obra do Senhor. Fica animado. Mas Deus não realiza a sua obra, nem milagre, com animação. Deus realiza a sua obra com revelação. Animação é outra coisa. Pode até parecer muito bom. Um dia um crente estava na fila da padaria, do supermercado, eu estava atrás, e estava falando. Eu sou da igreja fulano de tal, falou o nome da igreja lá. Aquela igreja é boa. Eu tive na Maranata também, mas saí de lá porque lá o pessoal não é animado. Não dá aqueles aleluia caprichado. Teve um lá nos Estados Unidos, um americano que teve na igreja, nossa igreja, e saiu, sabe por quê? Porque na nossa igreja não tinha sino, aquele sino grandão. Olha que mentalidade. Perdeu essa obra por causa do sino. Se eu soubesse disso, eu tinha comprado. Assim, só para ele. Instalava no quarto dele o sino. Então diz o outro lá, essa igreja de Maranata não é animada. E de fato nós não somos animados, não. Somos revelados. O que nos interessa é a revelação do Senhor. Aqui tem exemplo de um animadinho aqui, que foi o sobrinho de Abraão. Ele viu lá Abraão arrumando as malas e tal, preparando os camelos para a grande jornada, largando tudo. Falei, tio, o senhor vai para onde? Eu estou indo com a terra que o Senhor me mostrou que eu vá. Vou também. Está aí. Gostei da ideia. Estou nessa. Isso aí foi Ló. Eu pergunto aos irmãos, Ló estava na revelação? Não, estava na animação. Vou também. O senhor não tinha revelado nada para ele? Como é que vou também? E ele foi junto com Abraão. Só que o capítulo 13 diz que os dois começaram a desentender. Pô, crente de revelação com crente de animação não se dão bem.
Ele vai achar que o crente da revelação é muito exagerado, é fanático. E o crente da revelação vai achar que ele é doido. Então não pode caminhar juntos, julgos desiguais. E o capítulo 13 diz que ele separou ali de Ló. Algum dia nós vamos trazer essa palavra aqui, essa separação. Capítulo 14. A Bíblia fala que Abrão venceu uma guerra contra 5 reis. Ele venceu a guerra porque o Senhor deu a vitória a ele. Por que o Senhor deu vitória a ele? Porque ele largou a parentela. Mesmo sendo crente, ele recebeu o chamado do Senhor, aceitou o chamado, largou a terra, largou a parentela, aí só pode ter bênção. Capítulo 14, vitória. Não tem para onde. Se o Senhor te arrancou lá da religião, mesmo você sendo crente, se o Senhor te arrancou de lá, e você deixou a família em segundo plano, parente, vizinho, agregado, gente que mora em frente à sua casa, todo mundo vem dar palpite na nossa vida espiritual. Se você deixou tudo isso de lado para atender a vontade do Senhor, se você provou que é um crente de revelação, que obedece a revelação, que sabe fazer diferença entre revelação e animação, o capítulo 14 mostra uma guerra, porque vem guerra mesmo. Sabe o que vai acontecer com a sua guerra? Você vai vencê-la. Mas vai vencer mesmo, isso é profético aqui, ó. É o Senhor que fala. Mas são 5 reis com mais 4 novos fora, nada e não sei o que e tudo mais, é novos fora nada mesmo. Pode juntar os reis que forem, os exércitos que forem, porque o Senhor dos exércitos peleja ao seu lado, porque você foi fiel a Ele. E o Senhor não te deixa envergonhado, não. Deus não desiste de você, não. Porque quando você aceita a obra do Senhor, você aceita o que é de mais precioso na face da terra. E por isso mesmo você passa a ser precioso. Não é porque você é bom, não. É porque uma obra preciosa veio fazer morada no seu coração. Jesus maravilhoso nasceu no seu coração. O estábulo onde Jesus nasceu passou a ser o canto mais sagrado da terra. Um estábulo onde bota boi, jumento, bode, burro, para comer lá naquela cocheira ali. Mas o Filho do Deus Todo-Poderoso nasceu ali. Aquele lugar se encheu de luz e de glória, como acontece conosco. Por que você é precioso para Deus? Porque existe uma obra preciosa no seu coração. Aí eu fui entender por que o Senhor disse isso. Depois dessas coisas, quais coisas? Capítulo 11, 12, 13 e 14. Aí o Senhor veio e fez a promessa a ele. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: é uma promessa. Não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Quem é que não quer receber essa promessa aqui hoje? Eu gostaria de ouvir o Senhor falar assim com você? Não temas, meu servo, minha serva, minha filha querida, não temas. Eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Todos aqui podem receber essa promessa. Se nós passarmos pelas mesmas coisas. Capítulo 11, 12, 13 e 14. Se passar por isso tudo, você vai ouvir a promessa. Essa promessa aqui, para encerrar, ela é composta de 3 partes. Não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. 3 partes. São as 3 partes da nossa jornada na presença de Deus. Desde que nós nascemos no Senhor até o dia do arrebatamento. A primeira promessa é para o início da nossa caminhada. Porque no início da nossa caminhada, quando nós saímos de Ur dos Caldeus, quando às vezes nós indispomos por amor ao Senhor, com parentes, amigos, agregados e achegados, existe uma guerra. E cai temor, cai medo no nosso coração. E nessa hora o Senhor dá a primeira promessa: não temas. Tem um estudioso da Bíblia que teve o cuidado de contar
quantas vezes aparece a palavra não temas, a expressão não temas na Bíblia? Ele contou 366 vezes. Então, é o número dos dias do ano, mais um. Até o ano bissexto, o Senhor teve cuidado de cobrir. Tem um dia a mais? Então, não temas lá. Então, todo dia que você acordar, bater o pezinho no chão, então, Senhor, cadê o meu não temas de hoje? Pode cobrar, porque o Senhor vai pagar. É um por dia. Não tem um dia no ano que não esteja coberto. 366 vezes. Isso é o início da nossa jornada, não temas. Ao longo da nossa caminhada na presença do Senhor, as flechas vêm de todos os lados. Ataques dia e noite. É no trabalho, no escritório, na escola, dentro do carro, vizinho, parente, amigo, perseguição, calúnia, mentira, ódio, inveja, aquela coisa toda. Seta vem de todos os lados. Nesta hora, o Senhor te oferece outra promessa. Eu sou o teu escudo para te defender de todas as setas, dardos inflamados do adversário. E no final da nossa jornada, depois de estarmos protegidos pelos não temas e pelo escudo do Senhor, nós chegamos no finalzinho da nossa jornada. Eu sou a vida eterna. Pensando que a palavra grandíssima, que é o superlativo absoluto sintético, gramaticalmente falando, em hebraico se pronuncia de três, repetindo aquele adjetivo 3 vezes. A palavra grande em hebraico é gadol. Grandíssimo é gadol, gadol, gadol. É a recompensa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos dando o grandíssimo galardão que é a vida eterna. Não é essa vida que dá. É quando essa encerra, nós inauguramos os páramos celestiais, a vida eterna, o grandíssimo galardão. Que cada um aqui possa receber do Senhor esta promessa tríplice. Não temas, meu servo, minha serva, eu sou o teu escudo, a tua defesa. E no final da tua vida eu sou o teu grandíssimo galardão. Esteja certo de que nós vamos chegar lá e cair aos pés do Salvador. Uma explosão de glória e aleluia, louvores. Nós queremos nos transformar em louvor da presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Estamos encerrando este culto, antes, porém, vamos passar alguns dons espirituais que o Senhor mostrou com relação a pessoas que estariam aqui hoje à noite. Eu mostrava uma jovem, uma moça, que hoje teve uma discussão com seu pai. Ele saiu de casa em decorrência dessa discussão. Mas o anjo do Senhor vinha e entregava uma palavra, dizendo: minha filha, volte, porque o Senhor quer alcançar o seu pai. Uma senhora que fazia um propósito de servir ao Senhor. Por esse motivo, as lutas se levantaram. E nós nos lembramos aqui da palavra, que foi trazida. Quando nós temos um propósito de servir ao Senhor, as lutas vêm mesmo. Aqui está um testemunho dessa serva que está enfrentando muitas lutas, mas ela não está percebendo essa situação. Mas o Senhor diz que no clamor pelo sangue de Jesus, o Senhor vai dar vitória a ela, porque o Senhor te diz nesta hora: não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Você está com o propósito de servir ao Senhor, porque está com o propósito de sair da terra de Ur dos Caldeus e vir para a terra que o Senhor tem revelado para a sua vida. Eu mostrava um homem que tem vindo à casa do Senhor e está muito desnorteado por causa da quantidade de problemas que ele tem enfrentado. E ele veio pedir ao Senhor uma direção para a sua vida, já que ele não vê solução para os seus problemas familiares e problemas financeiros. O Senhor é especialista em qualquer tipo de problema. O Senhor entende de família, ele teve uma. Entende também de finanças. O Senhor pode resolver esse problema com uma palavra só. Só você confiar, estar na presença de Deus, o problema vai ser resolvido. Então vamos orar agora. E se alguém que nos visita deseja uma palavra de oração, de assistência, permaneça no seu lugar.
e alguém vai até você a essa breve palavra de assistência. Vamos orar, encerrando este culto. Eterno Deus e Pai, bendizemos o Teu nome, queremos te agradecer por Tua presença conosco, Teu Espírito Santo, que nos faz clara todas as coisas, a revelação da Tua palavra, o ensino, o exemplo dos Teus servos do passado, os que erraram e os que acertaram. Que possamos, Senhor Deus, tomar este ensino e guardar em Teus horários em nossos corações. Dá-nos assim Tua bênção e estenda a Tua mão sobre o Teu povo. E em Teu nome, nesta hora, dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, as santas, doces, eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém.